encontros com diversos temas. Esse é o primeiro debate que a gente faz virtual. A gente teve uma prévia disso para apresentar aos conselheiros do IPREV. A gente fez a primeira, foram poucas pessoas que participaram, estava tendo um grande debate no dia, mas, enfim, essa live ela dá início a uma série de outras. Eu espero que a gente possa compartilhar. A gente tem uma série de novidades, o site está de pé, funcionando, com alguns ajustes ainda. A gente tem uma série de sessões que podem ser acessadas por vocês. Agora a gente está pretendendo que todos os documentos, todas as formalidades da DESC sejam resolvidas pelo site, declarações, acompanhamento de processos judiciais. Nós vamos preparar uma página específica para as questões judiciais. A Paula vai falar sobre isso, a nossa diretora jurídica. Então, a gente dá início, então, a uma nova era, eu acho, né? Espero que todos estejam bem diante dessa pandemia, mas foi um momento de uma oportunidade que a gente vai ter de estreitar os laços por conta desse grande problema, né? A história do Japão, né? Crise e oportunidade é uma palavra só lá no Japão, e a gente pode fazer uso disso. Uma grande oportunidade que a gente vai ter, principalmente no que se refere à carreira do gestor, que não tem um lugar específico, né, para se conectar. A gente está espalhado pelo governo, tem pessoas em todos os órgãos e entidades. Então é isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou diretor-presidente da DESC. Agora a palavra para a diretora jurídica, que vai explicar sobre a parte especial do site, que vai ser destinada às questões jurídicas. Paulo, se você puder ligar o microfone. Só lembrando, pessoal, para deixarem os microfones desconectados, para não dar muito retorno. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paula Regina Gomes, para quem não me conhece, eu estou como diretora jurídica. Eu sou um pouco mais antiga na carreira. Eu entrei em 98, né, para o concurso específico de socióloga, e, enfim, estou aí no GDF tentando, né, avançar com vocês na construção do nosso cargo, né, na ampliação, no fortalecimento, na modernização do nosso cargo aí de gestor. Como a gente se comprometeu durante a campanha de estar sempre tentando ampliar o diálogo, melhorar os canais de participação, a gente pensou, então, numa forma de conceber um site que desse espaço, né, para os diálogos, para os questionamentos, para as sugestões de todos os associados, de todos os gestores, né, de forma geral. E nesse sentido, a gente construiu, então, uma estrutura, pensou numa estrutura prévia para esse site, né, entendendo aí que a gente poderia, então, estar dando vazão a essa necessidade, essa demanda e a importância da participação, para a gente estar construindo em conjunto as atividades da diretoria. Eu vou pedir para a Beth estar me ajudando, né? A gente está trabalhando diretamente, e eu vou apresentar aqui para vocês, inicialmente, as principais ações que a gente entende como importante para a diretoria jurídica. E eu conto aí com a colaboração de todos e todas em todo momento, tá? Inicialmente, o que a gente pensou? A gente pensou em organizar e sistematizar todo o material que já existe,
dentro na ADESP, afetos a questões jurídicas, para que a gente pudesse organizar nessa estrutura de site, né, esse site mais moderno, esse site mais interativo, enfim, para que a gente pudesse ter uma memória bem construída da associação, destacando aí os principais processos, os principais pareceres, as principais legislações, enfim, as principais questões jurídicas, né, que nos afetam, que vem nos afetando durante toda a carreira, para dar mais transparência, enfim, para que a gente possa ter uma memória melhor consolidada, né? E aí, nessa concepção do espaço da diretoria no site, a gente, então, pensou num canal interativo. Esse canal interativo, o Franklin está trabalhando diretamente com a equipe que foi contratada para fazer o site, e a gente está em fase de elaboração. Então, inicialmente, a gente tem uma primeira grande estrutura do site, né? Nós estamos construindo a parte, a estrutura da página específica da diretoria jurídica, e logo, depois que a gente alimentar, enfim, a gente vai ter condições de ter um canal aberto de participação, um canal interativo direto com a diretoria jurídica. Então, é um processo que está em curso, né? Eu acredito que nos próximos 2 meses a gente já tenha, eu não sei, essa previsão é melhor que o Franklin fale sobre ela, mas eu acredito que a gente vai ter alguma coisa mais formatada, enfim, a gente vai ter um canal formal, né, junto ao site. Claro que isso não impede que a gente continue os diálogos pelos grupos oficiais e também não oficiais, pela conversa direta, enfim, a gente está aberto por todos os canais. O importante é a gente ter no site uma estrutura consolidada com a memória e os principais questionamentos trazidos pelos associados. Em seguida, o que a gente pensou? Né? A gente pensou na importância da revisão do estatuto da ADESP. Né? Então, a gente está, após a consolidação desse canal junto ao site, para facilitar, inclusive, as demandas, a gente, então, parte para um processo, junto com o escritório, né, do Chigueira, a gente parte para essa revisão, atualização do próprio estatuto da ADESP. E a gente tem também os conselhos, né, o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo, que, de fato, precisam estar funcionando. Então, a eleição para esses conselhos também está vinculada à melhor interação junto ao site. Como é de conhecimento de todos, a gente teve nas eleições que adaptar, que qualificar, enfim, criar um sistema de segurança para que as eleições acontecessem da melhor forma. Né? Então, a gente está ampliando isso, melhorando, e assim que o site estiver numa construção já adequada para abranger essas eleições para os conselhos, a gente vai estar realizando as eleições dos conselhos e, posteriormente, então, a gente vai estar na elaboração dos regimentos de cada conselho. Né? E a ideia é que esses regimentos sejam construídos também nesse processo de construção colaborativa. Né? Então, a gente vai estar aí pensando, junto com a diretoria de assuntos profissionais e também com a diretoria de comunicação institucional, oficinas, né? Evidentemente que agora a gente vai ter que aderir para esse formato virtual, que é algo que a gente não tinha pensado inicialmente, e nessa nova realidade, então, a estrutura do site se torna ainda mais necessária. Então, a gente vai estar vendo oficinas virtuais, nesse processo, temas que surgirem, a gente pode estar construindo espaços de diálogo e qualificação para esses temas, e junto com a diretoria de assuntos profissionais, né, que já pensou num formato para esses diálogos, denominado de café com debates, a gente pode, então, estar trazendo os principais temas. Então, a construção do estatuto, da revisão do estatuto, desculpa, e a construção dos regimentos, elas vão acontecer dentro desse processo de qualificação dos temas e de consulta e construção colaborativa, direta com os associados, né? Num processo aí intersetorial entre as diretorias. Bom, temos aí também a questão do código de ética, né, que foi iniciado, inclusive,
na gestão passada, o Código de Ética do Conselho de Ética. Também a gente vai seguir essa mesma estrutura, né, de construção colaborativa, usando o mesmo canal de participação, e os temas que porventura surgirem, que a gente entender que é necessário que fomente um debate maior, então a gente vai estar passando para esses espaços, enfim, de debates, de lives virtuais, enfim, o formato que a gente entender que tem o melhor alcance e a maior propositura de sugestões, né? Bom, feito isso, eu vou apresentar previamente uma estrutura que a gente pensou, entendendo que é uma estrutura prévia e que a gente está aberto para colaborações, né? Eu falo da estrutura do site, da diretoria jurídica no site da ADESP, né? O que a gente pensou? A gente pensou em ter uma página, um canal específico de consultas processuais, e aí são consultas de processos jurídicos e consultas de processos também administrativos, né? Porque existem muitas demandas que não são judicializadas, que elas acontecem na esfera administrativa. É importante que a gente tenha a dimensão, a visibilidade, né, dessa realidade. E a ideia é a gente também, nessa proposta de construir a memória dos gestores, a gente colocar os processos que já ocorreram, tanto na perspectiva jurídica quanto administrativa, com as decisões, enfim, os pareceres, enfim, o que surgiu, né, o que foi oriundo, o que surgiu a partir desses processos, tanto quanto os que estão em andamento, né? É claro que o que for algo restrito, né, que estiver acontecendo relacionado a questões pessoais, informações pessoais dos servidores, ou em sigilo, evidentemente, que essas informações terão, né, serão devidamente resguardadas, né? Então, a ideia é essa, um primeiro link específico relacionado à consulta de processos, tanto administrativos quanto jurídicos, e isso, a memória dos que foram, com os devidos resultados, e os processos em andamento, com as últimas informações processuais. Não é que a gente vai replicar o processo, mas a gente vai ou fazer o link, enfim, isso é uma construção que ainda a gente está vendo qual é o melhor caminho, né? Ainda está em fase de construção. Mas o fato é que a informação vai estar sistematizada e de fácil acesso, né? Porque muitas vezes, no caso das consultas administrativas, elas se perdem, né? Evidentemente que o SEI hoje tem uma estrutura que organiza, né, todas as demandas, mas de qualquer forma é muito amplo, né? É um universo muito amplo de processo. Então, aqui a ideia é resumir todos aqueles que dizem respeito diretamente aos gestores, né, para facilitar esse processo de acompanhamento, de questionamento e da própria disponibilização da informação, de transparência. E no caso dos processos judiciais, a gente ainda tem uma dificuldade maior, que é consultar no PGE, né, que agora é uma estrutura que está sendo mais utilizada. Então, nem todo mundo tem um cadastro, nem todo mundo tem a facilidade de localizar as peças dentro daquela estrutura que o tribunal oferece, que é uma estrutura extremamente familiar, né, para o universo da advocacia. Então, a ideia é facilitar o acesso a essas informações. Bom, um outro canal específico seria exatamente o canal de dúvidas e demandas, né? Claro que é um canal a mais, a gente vai somar espaços de diálogos. Então, nesse canal, a gente vai tanto colocar os principais esclarecimentos temáticos, quanto, propriamente dito, o canal interativo, onde vocês vão trabalhando, trazendo questões, enfim, questionamentos, sugestões, demandas diversas. Esse canal, a ideia é que ele tenha tanto a característica de ser aberto, né, a demanda fica exposta, quanto restrita, dependendo aí do tema específico, né, de cada demanda. Um outro espaço para a página de diretoria jurídica é de normas, atos normativos e outros. Então, ali a gente pensa em condensar os principais atos normativos, as legislações, notas técnicas, súmulas, pareceres da AGU, TCDF, TCU, da PGDF,
para que a gente possa, da mesma forma, ter a facilidade da informação e da consulta. A ideia é que esses pareceres eles aconteçam tanto pela ordem cronológica quanto temática, para facilitar justamente o acesso. Né? Dentro desses espaços, o que a gente está identificando? Que hoje a gente trabalha muito com informação virtual. Então, a gente tem as lives, a gente tem, o próprio tribunal disponibiliza sustentações orais dos julgamentos, a gente tem esses áudios, né, que a gente sempre está informando, o Shigeru está sempre produzindo áudios, né, essa lógica do podcast, que a gente está sempre colocando nos grupos, então a gente pensa em sistematizar tudo isso, tanto em ordem cronológica quanto temática, porque tudo isso já é um conhecimento acumulado, né, que a gente já está construindo e que, evidentemente, facilita o entendimento para o tema ou o processo que seja. Então, a ideia é organizar melhor essas informações todas, em diferentes formatos. Bom, depois a gente pensa na estrutura dos conselhos, né? Tem um espaço específico para o conselho fiscal e para o conselho de ética. E dentro dessas estruturas, a gente tem ali tanto a composição, quanto o regimento, os atos produzidos, enfim, e as demandas aí que surgirem no curso das atividades. Por fim, o que a gente pensa em colocar? Os registros, né, as principais ações, o relatório, os diferentes relatórios, na verdade, as reuniões, os atos produzidos na diretoria jurídica de forma geral. Então, inicialmente, previamente, foi essa estrutura que a gente pensou para a página da diretoria jurídica no site, justamente para dar transparência e construir um espaço formal de interação e memória do cargo de gestores. Eu estou à disposição de todos e todas, e as sugestões são super bem-vindas. Então, muito obrigada, um grande abraço e a gente vai se falando. Bom, agora, feito esse introito da Paula, a gente vai passar a palavra para o Dr. Shigeru para dar continuidade a essa live. Pode falar, Shigeru. Boa noite a todos. Eu acho que praticamente todo mundo que está na live deve me conhecer. Agora, eventualmente, se alguém não me conhece, Shigeru Sumida. Eu sou advogado da DESP já há mais de ano e estamos aí à disposição de todos vocês. Eu vou entrar direto nos temas, até para a gente não cansar vocês e extenuar. O diálogo da assessoria jurídica com a diretoria jurídica, vocês viram pela apresentação da Paula, como que ela tentará ser fluida, de forma a estar disponível a vocês. Eu vou entrar direto nos assuntos. O primeiro assunto que nós elegemos foi atualizar vocês do que está acontecendo com os processos que discutem a incorporação da terceira parcela do reajuste da lei de 2012, a parcela que não foi implantada em setembro de 2015. Gente, o que aconteceu? Lutamos até não poder mais no Supremo Tribunal Federal, distribuímos memoriais, trabalhamos nos bastidores o que foi possível. O julgamento foi numa pauta virtual, não sequer uma sustentação oral tivemos oportunidade. E naquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, não houve uma decisão que contemplasse a solução do Distrito Federal. Ocorre, entretanto, que as 3 turmas recursais do Distrito Federal, do Juizado Especial de Fazenda Pública, fecharam questão contra nós. Eu enviei para os grupos de vocês a última sustentação oral, onde eu proferi fala por 17 minutos. Usualmente, a fala nos juizados são de 5 minutos. Eu fiz uso da palavra por 17 minutos. Por dentro, explodindo em fúria, porque eu já sabia que o julgamento deles seria como bater no muro e cair para trás. Como está a situação no tribunal hoje? O tribunal possui 8 turmas cíveis,
das quais apenas 2 têm algumas decisões favoráveis. Todas as demais, contra. As 3 turmas recursais do Juizado Especial de Fazenda Pública fecharam questão contra. Chega a ser um julgamento indigno. Chega a ser... não, indigno não é a palavra. Chega a ser cruel conosco. Porque porque o muro que foi colocado é do entendimento no âmbito do tribunal de que não havia orçamento, então não há pagamento. Vem o julgamento da ação de improbidade do governador Agnello. Nos autos daquele processo é realizada uma perícia, e essa perícia diz o contrário. Essa perícia diz que o Agnello, então o governador, encaminhou o projeto de lei devidamente acompanhado de estudos orçamentários prévios. O que houve, de fato, foi frustração de arrecadação. 2015 foi um ano muito ruim para a arrecadação. Com a frustração da arrecadação, a gente caiu naquele limite prudencial orçamentário de comprometimento de gastos com o servidor público. Todos vocês lembram que o problema nasceu nessa tese. Chegamos em 2015 com o argumento do então governador Hollenberg de que se implantasse a terceira parcela, romperia o limite prudencial. Essa era a tese. Eu expliquei, eu espero, e quem não pôde assistir, depois, por favor, peguem nos grupos, ou eu posso encaminhar de novo, Paula encaminha de novo, o link do YouTube das sustentações orais, que aí, para não ser repetitivo aqui, eu peço a vocês que resgatem esses argumentos lá. Tá? Então, o que nós estamos tentando nesse momento? Já adiantando. Não jogamos a toalha. Nós temos alguns problemas. Primeiro, sentenças que estão saindo agora, a equipe do meu escritório tem entrado em contato com todos interessados que estão nessa fase de recurso. Então, se vocês não receberam o telefonema, é porque não estão nessa fase de recurso. Então, não estranhe. As pessoas que estão no momento de decidir se recorre ou não de eventual sentença de primeiro grau, está sendo comunicada pelo escritório desse momento processual para decidir sobre seu recurso ou não, por conta do risco da sucumbência. Porque eu não vou, inadvertidamente, recorrer sabendo que posso incorrer num risco de sucumbência na segunda instância. Esse risco não é tão grande, porque ainda que a gente não recolha custas, a gente pede justiça gratuita renovada em segunda instância. Então, a gente está lutando de novo com o pedido de justiça gratuita. Mas, como eu disse, estamos a 100 por hora, correndo em linha reta contra um muro duro, alto, compacto, e a gente está batendo de cara, que são as turmas recursais. Paralelamente a isso, estamos arguindo e solicitando a compreensão deles que, se assim entendem e há divergência no tribunal, que alguém encaminhe novamente para o Conselho Especial e novamente tenhamos um IRDR. Um IRDR que agora poderá ser julgado, devidamente instruído, com o parecer técnico que foi produzido no processo do governador Agnello. Nós estamos na seguinte situação. Ou o governador Agnello é condenado na ação de improbidade porque deferiu os reajustes sem o prévio estudo e sem a prévia dotação orçamentária, ou os servidores incorporam a terceira parcela. O que não pode acontecer é o mesmo tribunal dizer o seguinte: o governador Agnello está absolvido porque produziu o estudo e encaminhou o projeto de lei e promulgou leis orçamentárias
com estudos Aqui prévios, está o que eu achei. com estudos prévios de orçamento, e com isso ele é absolvido, e os servidores que são destinatários dessas leis estão tendo o direito negado ao argumento de que as leis não estavam devidamente estudadas e calçadas por crédito orçamentário. Os senhores são gestores. Imaginem os senhores determinarem o pagamento de um contrato sem crédito orçamentário, sem dotação. O contrato não vai ser pago. Da mesma forma, se os senhores têm dotação orçamentária, o trabalho foi realizado e por deliberada recusa, não pagam o contrato. Os senhores serão condenados. Entretanto, nós estamos diante de uma situação em que o Distrito Federal, num processo em que houve perícia técnica, está sendo absolvido de pagar o salário integral de vocês ao argumento de que não havia dotação orçamentária. Estamos, nesse momento, vivendo um dilema. Um dilema perante o judiciário. Eu já coloquei isso. E eu tenho tentado audiências via digital com os juízes para, assim, chamado novo olho no olho, perguntar, mas excelência, se o governador Agnello está absolvido porque tinha prévia dotação orçamentária, o seu julgamento está equivocado. Lá no começo de todo o trabalho, 2 juízes especificamente, eles olharam para mim e falaram assim, doutor, não tem uma ação de improbidade contra o governador Agnello? Se tem ação de improbidade é porque não tinha dotação orçamentária. Esses 2 juízes, que eu prefiro não declinar o nome, eu estou pedindo audiências com eles. Para olhar no olho deles e dizer, excelência, foi vossa excelência que me disse que estava negando direito porque existe uma ação de improbidade. Eu volto a essa cadeira para conversar com vossa excelência com uma sentença absolvitória calçada em um parecer técnico orçamentário. Esse é o dilema, tá? Esse é o dilema temático, tese. Nosso problema, os processos estão andando a toque de caixa e caindo no precipício. Eu estou entrando com EDs, estou tentando segurar, estou tentando essas audiências. Por quê? Porque esse precipício não pode ser tão imediato. Nós estamos diante de um dilema e os temas não se casam, gente. Então, essa é a situação da chamada terceira parcela. Os senhores que eventualmente acompanham os seus próprios processos estão percebendo como os processos estão. Não só os seus, de todos os servidores, de todas as carreiras, de todos os escritórios, que são milhares de processos, estão galopando contra. Tá? Então, nós temos que trabalhar. Já não há mais a questão de trabalhar 1 ou 2 processos. Nós temos que tentar trabalhar a totalidade da tese por meio de um processo que possa ser levado como paradigma diante do maior coletivo do Tribunal de Justiça, composto pelos desembargadores mais antigos. Foi o mesmo coletivo que mandou suspender todos os processos e aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Temos que voltar nesse coletivo para mostrar a eles que o julgamento do Supremo Tribunal Federal não se encaixou como uma luva. E ao analisar a situação de Brasília, especificamente na existência de prévia dotação orçamentária, provada por laudo técnico, no processo de improbidade em que se buscava a condenação do governador,
sob a alegação de que não havia feito o estudo técnico prévio, orçamentário. É como se estivesse tentando colocar uma luva esquerda em uma mão direita. A solução não é ficar virando a luva. Não. A luva não encaixa. Não encaixa. Tá? Então, sobre a terceira parcela, o que nós temos hoje, o estado da arte é esse. Tá? A nós, advogados, é até frustrante enfrentar a tese dessa forma. Saber que estamos corretos, estar convictos de estar corretos e sofrer com as decisões contrárias. Tá? E sofremos juntos. Vocês são os destinatários finais da sentença e dos acordos, mas eu sofro junto. Eu vou fazer, então, passar para um segundo tópico, que eu falei da ação civil pública. O que é a ação civil pública que está pensada aqui? Eu não estou jogando a toalha em relação ao passado. Não é isso. Mas o discurso dos magistrados é no sentido de que nós temos que voltar à esfera política para resolver o nosso problema no âmbito do executivo e do legislativo. Eu, pessoalmente, entendo que é papel do Poder Judiciário, sim, corrigir esse problema da terceira parcela. Mas o Judiciário me devolveu, e se vocês assistirem nas sustentações orais, os votos que eles proferem logo após as minhas manifestações, são nesse sentido. Então, a ADESP e o Sindigestor, por sua assessoria jurídica, junto com a assessoria jurídica de outras entidades, e também estamos tentando fazer parcerias com mais entidades, estamos trabalhando numa minuta de uma ação civil pública. Isso já não é mais segredo, falo aqui na live mesmo que essa ação vai ser proposta. Uma ação civil pública cujo núcleo central, cujo tema é um só. Queremos uma tutela do Poder Judiciário imediata que determine ao governador que, ao encaminhar o projeto de lei orçamentária de 2021, cumpra a lei. Uma ação civil pública para que se cumpra a lei. Que parte da lei? Que o projeto de lei orçamentária de 2021 seja suficiente para a terceira parcela. E que, a partir de 1º de janeiro de 2021, não exista mais essa balela de que não pagará por falta de dotação orçamentária. Veja bem, o debate se transmudou de uma forma tão absurda que não se fala que não se paga a terceira parcela por falta de verba. A tese jurídica que sustenta o calote é a inexistência de prévia dotação orçamentária. Quem inclui no orçamento é quem paga. Quem deixa de incluir no orçamento é que se beneficia do argumento de inexistência de dotação orçamentária. Tá fácil. Essa é a nossa tese. Pessoalmente, estou estudando e colocando isso no papel. Porque é o seguinte, está na lei, Poder Executivo do Distrito Federal está obrigado por lei a incluir dotações orçamentárias suficientes para a totalidade dos créditos de natureza obrigatória que ela tem que honrar. Os créditos de natureza obrigatória incluem salários, aposentadorias e pensões integrais. Se a lei está válida, declarada constitucional e válida, os próprios juízes não dizem que as leis não estão válidas, eles apenas dizem que não vão condenar para pagar por falta de dotação orçamentária suficiente. Então, o objeto da ação civil pública é para que o Poder Judiciário determine ao Poder Executivo que encaminhe um projeto de lei com dotação orçamentária
suficiente e necessária à totalidade dos compromissos de natureza obrigatória. A tese em si é muito simples. Chega a ser ridículo, ser necessário, pedir ao Poder Judiciário que o Distrito Federal envie um projeto de orçamento completo. Porque a leitura que se faz dos julgamentos é que todo ano o orçamento segue para a Câmara Legislativa capenga, faltando a parte referente à terceira parcela. E por isso o Poder Judiciário não condena o Distrito Federal a pagá-lo por falta de dotação orçamentária. Para dar um basta que se resolva a partir de 1º de janeiro em diante. Continuarei brigando pelo passivo. Tá? Eu vou concluir esse tema da ação civil pública bem aqui, porque é só isso mesmo. Simples assim. Tá? Colocamos aqui, e aí é um tema agora muito mais provocativo. Valorização da carreira. Pois bem, gente, fui eu que pedi para colocar isso aí, em diálogo com as diretorias, e assumir a responsabilidade de tocar no tema. Quando a gente fala da terceira parcela do reajuste, a gente está falando de passado. Por mais que vocês estejam vivendo o calote, a chamada terceira parcela do reajuste, ela se refere a perdas havidas antes de 15 de setembro de 1º de setembro de 2015, que seriam recompostos naquela data para vocês. Virou um bode amarrado no meio da sala. 2016, alguém falou em recomposição das perdas de 2016? Alguém falou da recomposição das perdas de 2017? Alguém falou da recomposição das perdas de 2018, 19, 20? Alguém tem ideia de qual foi a perda pelo IPCA desde 1º de setembro de 2014, data do último reajuste da tabela de remuneração da carreira de vocês? Não, 34%. Nos últimos 6 anos, a tabela de remuneração de vocês perdeu 34% do seu poder real de compra. Vocês não perderam 34% porque vocês galgaram posições nas progressões. Mas quem está no último nível perdeu. Salvo eventual incorporação de anuência. Tá? E aí eu entro na questão da valorização da carreira, campanha, negociação, é a mesma coisa praticamente. E eu vou ser provocativo aqui. Tá? Eu já estive nas assembleias de vocês e já percebi que algumas pessoas não conseguem enxergar que a força da campanha de negociação dos gestores passa necessariamente pela existência de uma unidade, de uma coesão maior. A carreira dos gestores sofre fisicamente, porque é a carreira que os servidores estão mais espalhados. Existem carreiras que nós conhecemos do ciclo de gestão. Os auditores são muito mais organizados nos seus sindicatos. E olha que eles são rachados em 2 sindicatos. Os procuradores são extremamente unidos em um sindicato com 95% de grau de filiação. Os defensores públicos também. Quando o presidente do sindicato ou da associação, os procuradores do DF, os auditores e dos defensores sentam para negociar, eles sentam com uma legitimidade absurda da carreira. Eu assessoro vocês há pouco tempo. E eu sinto que, para falar mais grosso, para falar mais forte em nome dos gestores, é necessário que vocês se unam em torno de uma entidade. Tá? Por quê?
Eu coloquei ali campanha de negociação. Vejam bem, gente. Vejam bem. A realidade passada. Vamos voltar no termo passado. Nós não estamos mais no final da década de 80. Nós não estamos mais no período de redemocratização brasileira, onde verdadeiramente encontramos um período de grandes mobilizações sociais do trabalho. Eu sou advogado há 22 anos. Na última década, a gente apanhou a rodo no judiciário, cada vez que tentou fazer uma mobilização, a greve. Nas últimas greves aí, então, tem que repor dia, categoria que teve corte de ponto. Não, o modelo de negociação não é mais aquele. O modelo de negociação hoje é muito mais dialogado. O modelo de negociação hoje é muito mais na prova da importância da carreira. Quando eu coloquei campanha de negociação, eu não faço campanha de negociação de gestores. Eu estou sendo provocativo. Quando o governador Agnello trouxe e colocou, era o Wilson Lacerda, né, na secretaria para negociar as leis de reajuste. Se a gente pegar as 27 leis das 32 carreiras, e tem carreira que nem está nessas 27 leis, que são os auditores, os procuradores do DF, etc. Se a gente pegar a totalidade das carreiras do Distrito Federal, a gente vai perceber que os percentuais de recomposição de perdas salariais foram distintos nas diversas leis. E botando uma régua, Vilmar Lacerda, alguém me corrigiu aqui. Vilmar Lacerda. Botando uma régua, os gestores ficaram, inclusive, acima da linha média, na recomposição. O pessoal da AGFIS ficou lá no topo, né? No ranking de recomposição de perdas nas leis de 2012, o pessoal da AGFIS ficou lá no topo. Coitados. Era uma pequena recomposição em 2013, uma média recomposição em 2014 e uma grande recomposição em 2015. Tomaram o maior calote também. Mas foi um processo de negociação no gabinete do Vilmar Lacerda. Né? Eu não tenho bola de cristal. Mas a impressão que eu tenho é que esse governador que nós temos hoje é um governador de muito diálogo. Eu o conheço pessoalmente. Uma coisa é conhecer a pessoa, outra coisa é conhecer o governador. Mas o que ele me mostra é que ele é um governador de muito diálogo. Nós precisamos, na próxima campanha, não é só uma discussão de salário. Nós precisamos, então, aproveitar o ensejo de um eventual período de negociação para dizer, nós somos gestores. Gestores são isso. Gestores têm prerrogativas de exercício de funções administrativas exclusivas. Nós temos que ter uma lei que blinde de uma forma melhor as atuações de cada categoria. Até por ser uma categoria horizontal, estar distribuída em todos os órgãos, às vezes nós temos 1, 2 gestores sozinhos em uma unidade administrativa, que é difícil para ele dizer, calma aí, o meu papel é esse. O meu papel está definido aqui. Minha função é essa. Me dê as minhas atribuições dentro dessa função. Então, nós precisamos trabalhar aqui, quando a gente fala de valorização de carreira, nós precisamos nos identificar gestores. Eu coloco nos identificar, eu não sou gestor, mas aí, desculpa, eu vou sempre usar na primeira pessoa, tá?
Só existirá uma campanha de negociação, e aí eu vou concordar com todos aqueles que dizem os gestores sozinhos não são capazes de realizar uma mobilização. É verdade, premissa verdadeira. Mas dentro dessa premissa, nós percebemos que todos os servidores do Distrito Federal estão no limite. Todos vão se enfileirar para fazer suas campanhas. E nós temos que ter uma posição sólida, institucional e, mais do que tudo, objetiva. Objetiva. Né? Nós trabalhamos, quando a gente fala de valorização da carreira, todo mundo quer ser representado. Todo mundo quer que a diretoria se apresente e exerça o seu papel e represente a todos. E quando eu digo todos, tem que incluir os aposentados, porque aqueles que se aposentaram com as prerrogativas do artigo 40 da Constituição Federal têm a prerrogativa de paridade. Então, quando se negocia, negocia por eles também. E os números que eu obtive no portal da Transparência do Distrito Federal é que nós temos aproximadamente 1.000 gestores. E nós temos 1.000 gestores, e quando se apresenta para uma defesa de prerrogativa da carreira, quando se apresenta para uma eventual negociação ou qualquer pleito que seja junto à Secretaria de Economia ou Planejamento, a entidade tem 170, 180 associados. A sua legitimidade, ela é muito mais cartorária do que efetiva nesse momento. Por isso eu estou chamando de provocação. Tá? Nós temos uma lei que coloca técnicos, analistas e gestores. Em número, gente, os analistas sempre vão ser mais. Sempre vão ser mais. Em número. Porque a tendência da administração, quando for abrir um novo concurso, vai se contratar mais em número analistas. Eventualmente técnicos. Tá? E aí o papel do gestor, ele tem que ser diferenciado mesmo. E quando eu falo de valorização da carreira, primeiro tem que ter uma identidade da carreira. Essa identidade vocês só vão adquirir tendo uma coesão coletiva, unificada por uma pauta legítima, tá? Eu gosto de imaginar uma entidade, pelo menos aí com 60%, 70%, 80% de adesão, para poder sentar um dia perante os poderes estabelecidos, seja o judiciário ou o legislativo, para dizer, olha, eu falo aqui em nome de 80% da carreira. Estamos insatisfeitos com isso, com aquilo. Eu tenho um abaixo-assinado aqui com 90% dos gestores. Está errado isso, está errado aquilo. Né? Eu sou muito novo na assessoria jurídica, né? Mas até onde fui eu que indaguei as gestões, eu perguntei, em algum momento vocês já compareceram botando o peso da legitimidade de um coletivo organizado para cobrar alguma coisa? Não. Então, essa live hoje, por isso que quando você coloca ali a questão de campanha de negociação, eu imagino que muita gente entrou na live pensando muito mais na terceira parcela. Gente, a terceira parcela, como eu disse, ela é um problema que existe hoje, mas se refere ao passado. E se eu fosse gestor hoje do Distrito Federal,
eu pagaria a terceira parcela para vocês. Fazendo parecer que a terceira parcela é um ajuste de contas e que estamos quites. A terceira parcela de vocês deve pagar aí um reajuste de 7%, 8%. E eu acabei de dizer há 10 minutos que o IPCA de setembro de 2014 até hoje bate mais de 30%. Tá? Não é só salário, vem muito mais, tá? Então, tudo isso eu coloco como provocação porque eu quero uma categoria forte. Eu quero uma entidade forte como cliente. Eu quero ser parte de uma roda muito mais robusta e quero participar dela girando muito mais forte, tá? Eu vejo que já estamos aqui praticamente fechando quase 1 hora. Eu não sei se alguém tem muita coisa, querendo perguntar alguma coisa. As perguntas que vierem, Paula, por favor, me encaminhe uma por uma, tá? De todos os tipos, tá joia? Eu disse que eu seria muito mais provocativo nessa live hoje, porque eu até comentei com a diretoria das assembleias que a gente realizou e que eu estive presente, eu pude perceber que existe uma certa dificuldade as pessoas comparecerem, está todo mundo cansado. Eu não sei se fazendo essa reunião às 19h30 é um bom horário, se a gente vai descobrir um horário que a gente possa ter uma adesão muito maior. Os colegas, vocês, né? A gente já tentou de tudo, Shigeru. Mas eu acho que, assim, eu não posso... Questão de horário é... Eu preciso ser provocativo, tá? Eu sou um elemento externo, estou provocando vocês. Por que eu estou provocando? Porque daqui a um ano, ou menos, a diretoria da ADESP vai estar reunida comigo, tentando condensar uma campanha de negociação no papel. E eu vou perguntar para o Rogério, mas você sabe, é isso mesmo que a categoria quer? Uma categoria de 1.000 pessoas, deliberado numa assembleia de 15, é isso aqui? 15 fala por 1.000? Então vamos para frente. Porque a assembleia vai ser válida, gente. Juridicamente, a assembleia vai ser válida. Tá? Eu tive um grande professor, ainda é professor na UNB, o professor Zé Geraldo de Souza Júnior, e ele me falou, e eu fui pupilo dele mesmo, né? E a esposa dele, da sociologia, nas discussões de sindicato, organização, movimento social. E o professor Zé Geraldo, quando eu questionava isso, ele falava assim, Shigeru, você tem que respeitar a eleição da vontade da minoria participante. Eu falava, professor, eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu gosto da pauta majoritária. Ele falou, pautas majoritárias são raras. Normalmente as pautas são tiradas pela minoria participante. Gente, que essa minoria chegue pelo menos a 20%. Uma assembleia com 200 votos. Que essa minoria chegue a 30%. Porque até 49% da categoria é minoria. O dia que tiver uma pauta tirada por 50% da categoria, 500 gestores, eu vejo uma pauta muito mais significativa e diria até mais legítima. Tá? E o que eu estou falando vai acontecer, gente. A diretoria da ADESP, do Sindigestor, ela não vai poder se omitir. Quando todas as entidades e categorias e carreiras se enfileirarem perante os gestores do Distrito Federal, que estarão recepcionando os pleitos para negociação. E a negociação não é só salário. Negociação é prerrogativa, negociação é carreira, negociação
são atos que possam refletir daqui 15 anos, 20 anos, negociação, são N questões. E aí eu até peço desculpa, porque na verdade eu estou roubando pauta da diretoria, mas é porque eu pedi para incluir esse tema na live, porque eu achei que a live, da expectativa de vocês, é muito mais por questões jurídicas, processuais, mas faz parte da assessoria jurídica, da forma como eu entendo a assessoria jurídica, assessorar, tá? E assessorar a categoria. Eu assisto a diretoria naquilo que eles precisam, mas eu assessoro a categoria, tá joia? Eu não vou, já são 20h30, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tópico e queira realmente estender alguma outra questão, por favor, encaminhe, pode ser no chat para a Paula, a gente pode gastar mais uns 10 minutinhos aí. E enquanto vocês, eventualmente, alguém provoca alguma pergunta, a continuidade desse tema, eu vou só fazer um comentário sobre o item 6, créditos de exercícios findos. Alguns gestores já trouxeram, mas muitos dos senhores, e até os aposentados, podem ter diferenças salariais que ficaram lá reconhecidas administrativamente, que ninguém nunca pagou e que vocês deixaram para trás por pensar que é pouco. Coisa de R$1.000, R$2.000. Eu tenho ações aqui de R$1.200. Tem que cobrar, gente. Se deixar, o Distrito Federal vai deixar prescrever mesmo, tá? Então, a todos os colegas, na verdade, todos os colegas de trabalho de vocês, até de outras categorias, tragam aqui para a assessoria jurídica, a gente está aqui para isso, tá? Agora, tem uma pergunta aqui da terceira parcela, eu vou falar o seguinte, quem eventualmente não tem ação individual sobre a terceira parcela, minha opinião pessoal, espera. Em setembro, vai prescrever a parcela de setembro de 2015. Em outubro de 2020, vai prescrever a parcela de outubro de 2015. Essa é opinião pessoal, não é nem jurídica. Se eu estivesse na situação de quem ainda não entrou com a ação, ficaria quieto e aguardaria. Porque se a jurisprudência se fixar favorável, você já vai entrar com uma ação certa. Agora, o horizonte se mostra muito ruim. E só por causa da prescrição de 1 ou 2 ou 3 parcelas, você faz questão de ingressar com a ação. Como eu narrei, num precipício, quer dizer, você compra o bilhete para entrar no 4º andar do precipício já. Só tem mais 1, 2 andar. E a gente está tentando criar a ponte ainda. Se tiver a ponte, você ingressa com a ação. Tá? Não. E se a ação civil pública der certo, o máximo que você eventualmente pode perder vai ser 1, 2, 3 meses. Tá joia? Eu não sei se tem outras perguntas, se eu posso responder mais alguma coisa. Se a diretoria quer perguntar alguma coisa, enquanto a gente tem alguns minutos. Gente, eu acho que então eu vou agradecer aí a atenção de todos vocês. Eu vou devolver a palavra para a Paula, para o Rogério. Eu estou disponível para outras reuniões, outras lives. Eu sou assim mesmo. Estou sendo provocativo. Estou sendo... Gente, eu estou sendo provocativo porque eu quero brigar. E eu quero ter uma entidade que a gente possa entrar lá junto e brigar forte. Entrar com tudo. Joia? Boa noite a todos. Valeu, Shigeru.
Pessoal, obrigado pela presença de todos. A gente gravou essa live e em breve a gente vai disponibilizar isso no nosso site. A questão da parte jurídica do site e as outras sessões, ele já está praticamente pronto, acessível, de pé. E aí as contribuições que vocês tiverem, vocês podem mandar por e-mail, podem botar no Zap Group, encaminhar para a diretoria, que a gente vai respondendo e vai tocando o barco. O que o Shigeru falou é super relevante para que a gente pense como é que a gente quer sentar numa mesa de negociação com uma representatividade tão baixa quanto é a nossa. As outras categorias têm muito mais partícipes. Eu não sei qual é o motivo, a gente tenta meio-dia, a reunião está ruim, tenta de noite, a reunião está ruim, tenta no meio da tarde, está ruim, à tarde está ruim, presencial está ruim. Então, não tenho mais o que fazer. A gente achou que presencialmente iam aparecer muito mais pessoas, virtualmente iam aparecer muito mais pessoas, mas é isso aí que vocês estão vendo. 25 pessoas foi o máximo que a gente agregou aqui. É isso. Eu acho que a gente precisa repensar a nossa adesão tanto à ADESP quanto ao Sindigestor. Eu queria esclarecer, e aí eu acho que vocês poderiam ajudar, que é um pagamento de mensalidade único. Se você entra, a porta de entrada é a ADESP, você se cadastra na ADESP, você autoriza seu desconto em folha, e aí você opta, na sua inscrição, você opta por participar do Sindigestor. Bom, era isso, agradeço a presença de todos. Algum diretor quer dar algum recado? Margarete, Franklin, Paula, quem mais que está por aí? Só um recadinho rápido, Rogério. O pessoal que tiver dificuldade em acessar o site, na área restrita do site, para mandar um e-mail para adespdf@adespdf.org.br. A gente vai procurar resolver o problema do acesso. Só uma coisa, a diretoria não vai conseguir conversar com todos os gestores. Cada um de vocês tem que colaborar aí no boca a boca e trazer o colega, porque senão a gente não vai chegar no ano que vem com a força que eu imagino que a gente possa chegar, gente. Joia? O Shigeru falou o que eu iria falar, pedir a ajuda de todos vocês. Aquele trabalho do marketing, o famoso marketing rede. Vamos conversar com o coleguinha, falar da DESP e explicar que se nós não tivermos a representatividade necessária, nós vamos parar na terceira parcela. E eu acho que ninguém quer chegar nos 20, 25 anos de GDF com o valor da terceira parcela, incluindo como vitória. Então, a gente precisa de representatividade para que a gente possa brigar, para que a gente possa, de fato, ser valorizado como a gente deve ser. É isso, gente. Mais alguém? Algum associado quer falar alguma coisa? Então é isso. Boa noite a todos aí, obrigado pela participação. Gente, boa noite. Vou sair.